Oi, gente. Voltando para mais um estudo do Evangelho, eu abri ao acaso e saímos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus é mamão, no item 8, desigualdade das riquezas. Esse capítulo, esse item, ele é anterior ao primeiro que nós fizemos, né, no vídeo de apresentação do canal, que é a verdadeira propriedade, tá? Ele antecede aquele vídeo. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não o são por uma razão muito simples: porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, e supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo pelas diferenças de qualidades e de aptidões de cada um. Que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Que, ao supor que ela daria a cada um necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova da sabedoria e da vontade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis ele que chegasse por sua própria ação a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de tal forma que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, porque seria apenas um ser passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente, mas, como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva, e eis porque a transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que o uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia. E o melhoramento da terra... Só um minutinho. E o melhoramento da terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um a possuir por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá em outra existência. E outro que a tem agora, poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, determina a cada um trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns prova de paciência e resignação. A riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o péssimo uso que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as vergonhosas paixões que a cobiça desperta. E pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É claro que, se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição de bens na terra. Entretanto, se ao invés de limitar sua visão à vida presente,
considerar o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem de invejar os ricos, e nem os ricos têm motivos para vangloriar-se do que possuem. Se abusam da riqueza, não será nem com decretos, nem com leis que limitem o supérfluo, e o luxo que se poderá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não o coração. Eis porque essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens deixarem-se reger pela lei de caridade. Então, deixando claro que isso aqui é a opinião de Allan Kardec, tá? Logo depois virão as instruções dos espíritos, que está justamente naquele vídeo A Verdadeira Propriedade, ok? Em que ele diz claramente aqui que o homem só possui de seu aquilo que ele pode levar da terra, tá? E que nada do que ele tem de matéria é dele, tá? Por usufruto, ok? Nós já fizemos também o vídeo Emprego da Riqueza, que é o da sequência. Então, estamos indo aos pouquinhos, abrindo, né? Já completando esse capítulo aí. Não se deve servir a Deus e a mamão. Nos tempos atuais, é bastante pertinente esse ponto, né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas falam tudo é comunismo, 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 comunismo. E tem-se essa ideia de que o comunismo seria todo mundo ser igual, todo mundo ter o mesmo nível de riqueza, quando na verdade não é isso, né, que pelo menos que Marx propôs, né? O que Marx propunha era a coletivização dos meios de produção. O que é isso? Há um tempo antes que Marx formulasse essa teoria, as pessoas tinham seus próprios instrumentos e ferramentas para conduzirem a sua sobrevivência. Seja um ofício de sapateiro, de costureiro, fazer móveis, de marceneiro, seja um agricultor, né? Cada um tinha a sua missão de sustentar a sua família através do seu trabalho, contudo, detendo os meios do seu trabalho. Então, as ferramentas, as sementes, ele tinha essas coisas todas. Ah, mas as terras eram do senhor feudal e ele... Sim, ele tinha uma gleba de terra para ele plantar para ele. E o excedente era dado para o senhor feudal. Digamos que ele plantasse 4 lotes, um lote era dele, 3 do senhor feudal. Era uma exploração? Era. Havia pobreza? Havia. Mas era uma relação desigual em que todos tinham um mínimo. Não havia a miséria e a fome como nos dias de hoje há, tá? Então, quando vem a industrialização e começa-se a comprar o serviço, a industrialização faz o quê, né? Que uma empresa começasse a fabricar em série aquilo que um artesão demorava uma semana, um mês para produzir. Então, por exemplo, a pessoa que colhia o fio do algodão, preparava o tecido, pintava o tecido para depois costurar uma roupa, foi substituído por teares automáticos, né? E tecidos já prontos. Nisso, os produtores de algodão, o que acontece com eles? Eles passam a fornecer diretamente para a agricultura, usando máquinas também no campo e liberando aqueles agricultores todos que trabalhavam a terra. Esses agricultores sem terra para trabalhar foram sendo chamados pelas oportunidades de ir para os burgos, onde eram as feiras, né? Os primeiros centros urbanos. E lá eles não tinham mais o que fazer a não ser vender o quê? A sua própria força. Porque não tinha mais o instrumento de trabalho de que necessitavam. Então, a grande característica do capitalismo é o trabalho assalariado.
uma pessoa que detém o capital e os meios de produção contrata outra que não tem capital nem meios de produção, pagando pela sua energia vital, porém vendendo um fruto de valor que o ser humano agrega a uma determinada matéria. Explicando, a pessoa ela é paga pelo número de horas que ela trabalha ali para se alimentar, para se reproduzir. Porém, o valor que ela agrega aos produtos no período que ela trabalha é muito maior do que o valor que ela recebe de salário. Essa diferença de valor do trabalho e o salário que ela recebe chama-se lucro do patrão. Ok? Então, o que o Marx fez foi identificar isso. Esse lucro é um tempo que é expoliado do trabalhador, que se ele estivesse produzindo para si mesmo, ele teria uma vida melhor. Então, o que Marx propõe é o quê? Que todos os meios de produção sejam de todos. É isso, a coletivização dos meios de produção. Ok? E não de a minha casa tem que ser igual a sua, meu salário tem que ser igual ao seu. Ok? O que elimina-se é o trabalho assalariado e a exploração do ser humano pelo ser humano. O que há aí no caso do comunismo proposto por Marx o Estado, uma coletividade, uma comunidade, né, uma comuna, seria dona da fábrica. E todos que ali trabalhassem teriam direitos a receber e distribuir o valor de acordo com a sua produção. Ok? Mais ou menos como um sistema cooperativado. Então, não há trabalho assalariado. Não há lucro. Essa é a grande diferença que todo mundo parece ter medo. E o que eu acho mais engraçado é que ainda que fosse todo mundo igual... Opa, peraí. Ainda que fosse todo mundo igual, por que o pobre tem medo? O pobre tem medo de quê? Quem tem que ter medo do comunismo é o rico, não o pobre. Aí tem certas coisas que eu não entendo, então deixa para lá porque eu não sou comunista, mas só estou querendo esclarecer, porque quando isso aqui é escrito, o marxismo era uma doutrina que estava em alta na Europa. Né? E muito contra isso o Kardec, não a falange do Espírito da Verdade, o Allan Kardec se coloca, tá? Muito embora digam as boas e más línguas que Kardec e Marx eram amicíssimos, mas não se sabe, né? O que eu sei realmente não tem como, porque é do ser humano a diversidade. Enquanto uns são mais ambiciosos, outros, o bocejo do canal, outros já são mais, se contentam mais, né, com o que tem. Enquanto uns são acelerados, outros são mais lerdos, enquanto uns são mais de atividades braçais, outros são de intelectuais. Então, de qualquer maneira, não existe igualdade entre os seres humanos. Sempre que se falar igualdade, a gente tem que perguntar igualdade em quê? E em relativo a quê, né? Porque tudo é relativo ao que você está comparando, certo? Você mesmo não tem, se você botar as mãos assim, as suas mãos não são iguais. Então, realmente faz sentido o que é colocado ali pelo Kardec, de que ainda que dividissem por todos, haveria em pouco tempo a desigualdade voltaria a existir em pouco tempo. Contudo, não procede, pode ser que naquela época procedesse, mas hoje em dia não procede a informação de que as riquezas poderiam ser divididas para todos, que não haveria suficiente para dividir. Tanto há que há desperdício. É só ver que o lixo de um é o luxo do outro, certo? Então, hoje o mundo já é capaz de produzir mais do que consome muitas vezes, a ponto tal de não termos mais o que fazer com o lixo humano, né? O superconsumismo produziu lixo que dificilmente se desintegrará
num médio prazo, ok? Então, o que existe mesmo no mundo é ambição, orgulho e egoísmo. E isso Deus trata da seguinte forma: Ele hoje te dá riqueza, você malbaratou essa riqueza, ou Ele te tira ainda nessa, ou vai te tirar em outra, para você aprender a valorizar aquilo que foi abundante na sua vida e você não soube aproveitar. Eu tenho aqui o texto do André Luiz, no Espírito da Verdade, que são mensagens de interpretação dos tópicos do Evangelho, e chama-se Caridade e Você. E eu vou ler para dar uma contribuição, né, na interpretação dessa passagem. Caridade e Você. É a mensagem 57 do livro Espírito da Verdade, tá? Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo. Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Se não, vejamos. Se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em cada 5 doses, segundo os seus hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês, haverá mais decisiva medicação para certo doente. Olhem bem isso que ele fala. Então, você que gosta de tomar seu chopinho na sexta-feira, ou aquela Coca-Cola, seu guaranazinho, né? A cada 5 unidades que você consumir, dedique o valor de uma, separe e guarde. No final do mês, você pega esse dinheirinho que está guardado e doa para um hospital, tá? E aí é o que ele diz, esse que você deixou de gastar vai servir de medicamento para outro. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo o agasalho devido a eles será mais rico. Se você economizar as peças do vestiário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5, para socorro ao próximo menos infeliz, no fim de um ano disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. É possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho, e que o copo, o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Você naturalmente está certo na afirmativa, e não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade. E só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre a caridade e você. André Luiz. É difícil ver André Luiz falando assim tão enfaticamente, né? Mas veja que o que ele propõe não é difícil. Ele não mandou ninguém parar de fumar para dar o dinheiro do cigarro, né? Digamos que a cada 5 maços de cigarros, a cada 5. Bota aí, quando eu parei de fumar, estava quase nos R$5. Então, a cada R$25 que você gastar com cigarro, separe 5. Um quinto. Um quinto é 20%, tá? Então, separe dos 5, né? Comprou 5, compra o sexto, valor que você iria comprar o sexto, você guarda. Então, são R$5. Se você fuma 2 maços por dia,
A cada 3 dias você está comprando R$ 5. Então, a cada 3 dias você está segurando R$ 5. Em 30 dias você segurou R$ 50. Isso já compra realmente um medicamento, isso já compra uma caixa de leite, né? Algumas latas de leite em pó. Isso pode comprar agasalhos, lençóis, cobertores. Então, isso por mês, R$ 50. Vamos colocar aí o chopp. Eu não sei, faz tempo também que eu não tomo chopp. Gente, eu tô sem vida, né? Sem vida social nenhuma. Mas digamos que esteja também a mesma faixa, R$ 5, né? Qual foi a outra coisa? Ele falou cinema, também não vou ao cinema. O que eu vou fazer a cada 5 aqui, a cada 5 filmes que eu assisti no YouTube? Mas é de graça, né? Então é isso. Eu não sei quanto é que tá a entrada do cinema, supondo que esteja R$ 20. Vamos lá. A cada R$ 100 você economiza 20. Então, a ideia dele é 20%. É mais até que a do dízimo das igrejas aí que o pessoal dá sem pestanejar, né? Então, se você dedicar à caridade esse percentual, você estará contribuindo para um mundo melhor, estará fazendo a sua parte e estará dando bom uso à riqueza que Deus te proporcionou, ok? Então, o que basta? Boa vontade, um pouco de altruísmo, um pouco de empatia com a dor do outro. E saber, a gente tem que saber, tem que ter consciência, nós não estamos imunes a nada nessa vida. A qualquer momento pode vir uma tsunami, como foi, né, lá no Oriente, né, naquelas ilhas, aqueles arquipélagos ali, né, da Oceania e tudo, e acabar com tudo. Pode vir um terremoto, botar a sua riqueza toda abaixo, né? Eu conheci gente daquele edifício Palace, na Barra, um edifício, né? A pessoa juntou a economia da vida inteira, jogou ali no apartamento e o prédio caiu e ela está até hoje esperando receber uma indenização. Então, essas pessoas se viram de uma hora para outra desabrigadas sem terem onde dormir. Quem é que garante que isso não pode acontecer com você? Você que está aí nababescamente tranquilo. Ike Batista, cara mais rico do Brasil, faliu. Donald Trump faliu, ele recuperou depois, né, de novo a fortuna dele, mas ele faliu também. Então, não há nada no mundo que seja definitivo neste mundo material. Muito menos a riqueza, muito menos o poder, muito menos a beleza. Ok? Então, vamos cuidar do que realmente importa, né? Que é nosso conhecimento, nosso autoconhecimento e a empatia, a fraternidade e a solidariedade com o próximo. Ok? Beijo da Lelê.